Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ney Santos, sou sócio do Marcelo Aguilera aqui na Oficina de Casa, e o meu propósito aqui é ajudar vocês a destravar um pouco a questão da criatividade, tá? Só que hoje eu vou partir um pouco mais para a prática do que para a teoria, tá? É óbvio que a teoria faz parte de tudo isso, né? Você precisa ter a teoria para você começar a praticar e isso virar algo assimilado dentro de você, né? Ou seja, você aprender realmente aquilo que você teorizou, né? Então aquilo que você aprendeu, você coloca em prática para que você assimile mais fácil, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho feito uma série de lives aí desde o início, desde o dia 3 de janeiro, tá? Então tem algumas séries aí, se você ainda não assistiu, eu peço que você assista, porque lá tem exercícios práticos que eu estou pedindo para você fazer para que você consiga destravar um pouco a sua criatividade, tá? Porque criatividade significa crescimento, né? E criatividade também significa ação, né? Se colocar em ação. Então vamos lá. Algumas pessoas têm falado para mim a questão de, puxa, como é que eu faço? Assim, eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho ferramentas, não sei o quê. Então assim, essa é uma questão que se repete em muitos anos, as pessoas chegando, querendo fazer as coisas e não tem ferramentas para fazer, tá? Você não precisa de muita ferramenta. Então, assim, para você começar na marcenaria, você não precisa de muitas ferramentas, tá? Inclusive a gente tem provas práticas disso, né? Tem um aluno nosso que chama Cícero Haroldo. Ele fez coisas incríveis somente com uma tico-tico, né? Ele reformou uma barbearia no lugar onde ele mora, fez cadeira, fez painéis, tudo usando só uma tico-tico, né? Então, assim, existe a possibilidade? Existe. Existem várias pessoas que fazem isso. E nós, da Oficina de Casa, somos uma prova disso. Nós temos aí mais de 300 projetos no nosso canal aí do YouTube, fora os que estão no curso nosso, e tudo usando ferramentas, poucas ferramentas, e ferramentas baratas, né? Então você consegue fazer isso. Então assim, 95% do conteúdo que a Oficina de Casa posta para vocês é usando poucas ferramentas, ou usando ferramentas baratas, né? É óbvio que a gente mostra outro tipo de ferramentas, porque a gente também quer fazer com que vocês cresçam, vocês tenham desejo, vocês queiram comprar mais ferramentas. Mas no início não é preciso, tá bom? Então assim, a criatividade ela passa por um ponto que é a ação, né? Então assim, você ser criativo é você colocar isso em ação, seja no nível que você estiver. Tá? Então assim, aquela lista que eu falei para vocês, quando tiver uma ideia anota, não sei o que, essa lista é para você não perder aquela ideia que veio na sua cabeça. Só que essa lista também não pode se estender, ela não pode ficar muito grande, né? Você não pode ter um caderno de 200 folhas com várias ideias ali, se você não colocá-las em práticas, né? Porque elas vão acabar sendo esquecidas, elas vão ficar naquele caderno fechadas e, né, vão embora. Então, como eu costumo dizer, se a ideia não é usada, ela volta para o universo, né? E alguém, algum dia, vai usar aquela ideia, tá bom? Então assim, eu falei que eu ia partir mais para a prática hoje, então vamos lá. Ó, o exercício de hoje é o seguinte, você vai pegar um pedaço de madeira, igual esse que você tem aí na sua casa, é um retalho, né? Esse aqui inclusive tem uns furos aqui do nó da madeira, mas não tem problema. Então assim, eu quero que você faça o exercício de usar essa ferramenta, né? Ou seja, essa madeira, né? Um pedaço de madeira aqui, deve ter uns 14 de largura, por uns 40, 45 de comprimento. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para esse pedaço de madeira e vai acessar a sua mente. Então assim, você vai tentar olhar para ela e falar assim, puxa, como é que eu posso transformar isso numa peça útil, uma peça bonita, uma peça que dê para você vender, comercializar, tá? Então assim, usando pouca ferramenta. Então assim, o que você vai usar para transformar essa peça? Um serrote ou uma tico-tico e uma furadeira ou uma parafusadeira se você tiver, tá? Então assim, eu vou te dar duas ideias em cima desse projeto. O que você vai fazer com isso para que isso vire uma peça bacana, uma peça de vendas,
tá? Uma das ideias, inclusive é um vídeo que eu publiquei em 2020, né, no finalzinho ali de 2020, depois que a gente estava, durante a pandemia, onde eu ensino você pegar um pedaço exatamente como esse e transformar numa prateleira. E uma prateleira charmosa, bonita, né? E assim, muito simples de fazer, né? Então eu vou deixar, nesse vídeo, eu vou deixar aqui o card que está nessa bolinha aqui em cima, com esse vídeo para você assistir isso. Que você simplesmente corta um pedaço dessa madeira aqui, e com esse pedaço que você cortou, você faz duas mãozinhas francesas bem pequenininha aqui atrás e transforma isso numa prateleira muito legal. E aí você pode chanfrar os cantos aqui, você pode arredondar os cantos, lixando, ou simplesmente passando uma planinha, uma grosa, uma lixa, ou seja, você vai deixar ela com tato melhor, né? Porque aqui o canto está vivo, vamos dizer assim, está muito áspera. Então você vai dar uma boa lixada na peça, óbvio, mas você não precisa de muitas ferramentas, tá bom? Uma outra ideia que eu vou falar em cima dessa peça, né? Então assim, você pode simplesmente tirar uns 2 pedaços, essa peça tem 2 de largura, tá? Então você tira 2 por 2, você tira um retângulozinho assim com 2 por 2, você tira de um lado e tira do outro, por exemplo, tá? Com a tico-tico ou com serrote. Você vai pegar esses 2 pedacinhos que você tirou e você vai colar aqui na parte de baixo. E você vai fazer 2 pezinhos para esse pedaço de madeira, tá? Aí você vai, com as ferramentas que você tiver na mão, pode inclusive ser com a tico-tico, você pode inclinar a base dela em 45 graus e você vai fazer uns pequenos cortes aqui no canto. Você vai chanfrar esse canto em 45 graus. Ou você vai pegar uma lixa, um taco de lixa e vai deixar isso aqui assim meio chanfradinho, né? Não deixa arredondado, deixa meio chanfrado para ter um design diferente, tá? E isso aqui pode servir do quê? Serve de uma tábua, você pode até servir, por exemplo, queijos, patês, né? Ou você simplesmente pode colocar aqueles vidrinhos com aquelas velas que ficam queimando, né? Você pode ter 2 velas queimando e um furo aqui para você colocar um incenso, né? Você pode colocar alguns vasinhos de flores decorando com um porta-retrato aqui no meio. Então assim, é uma peça extremamente simples de você fazer, mas a hora que você agregar os valores aqui em cima, ou seja, você mostrar a utilidade dela, fica genial. E você usa um pedacinho de madeira e poucas ferramentas, tá? Enquanto eu estava falando isso para você, veio uma outra ideia na minha cabeça. Quando eu falei do queijo, a gente pode pegar simplesmente essa tábua, fazer um recorte, fazer um cabo, né? Imagina esse cabo aqui assim, né? Agregando aqui assim, mais ou menos uma coisa parecida com essa, né? Um pouco maior o cabo talvez, né? Um pouco mais grosso. Mas você pode fazer um cabo desse num pedaço de madeira dessa, né? Você pode arredondar o cantinho aqui com a tico-tico, né? Arredonda os 2 cantinhos, faz esse cabo, você tem uma excelente tábua de queijo para você servir. Faz um bom acabamento, aplica óleo mineral, que é excelente para você servir alimentos, e você tem uma excelente tábua para você vender. Então, ou seja, um simples pedaço que de repente você estaria jogando no lixo, você vai estar usando. E vai estar usando o quê? Para transformar, para fazer uma peça útil. Isso aqui pode virar um presente, pode virar um produto para você estar vendendo. Então, ou seja, assim, esse é um exercício que eu quero que você faça. Então, eu quero que você coloque aqui nos comentários, que aí amanhã eu posso responder se você fizer um comentário bacana ou alguma dúvida ou alguma coisa legal, eu trago amanhã e respondo para você. Mas coloca aí, que outra ideia você faria com essa peça? Ou se você já tinha pensado nisso, né? Então assim, o exercício prático que você vai fazer hoje é exatamente esse. Você vai pegar um pedaço de madeira que você está na oficina, que você olha para ele e está lá largado, e você vai tentar listar pelo menos 3 ideias do que você pode transformar aquilo, né? Lembre-se que a criatividade ela pode ir desde uma peça utilitária como essas que eu mostrei para vocês, ou uma peça decorativa, né? Simplesmente uma peça decorativa. Você pode querer assim de repente fazer uma pintura aqui em cima, você pode simplesmente fazer aquele porta-retrato que eu mostrei
há 2 lives atrás, né? Que é você fazer só uns furos aqui, passar um elástico por trás e colocar uma foto aqui. Você pode colocar 2, né? E isso aqui ser pendurado na parede. Então, ou seja, além de ser uma peça utilitária, ela pode ser uma peça, simplesmente uma peça de decoração, tá? Então, faça esse exercício, pegue uma peça que você tem aí e vê o que você consegue transformar ela para que ela seja uma peça utilitária, tá? Isso tem um fator muito importante aí, que é o respeito com a madeira, o respeito com esse ser vivo fantástico que Deus colocou na nossa vida, né? Deus criou tantas coisas lindas para nós, né, que às vezes a gente passa sempre e não dá nem atenção para elas, e toda essa criatividade que você tem vem dele, né? É só você observar a natureza e ver o quanto Deus foi generoso com a natureza, né? O quanto a natureza se transforma e cria novas formas. É o que você precisa fazer, criar novas formas. Então pegar um simples pedaço desse de madeira e dar uma forma linda para ela, né? Isso aqui pode virar uma linda peça, aliás, ó, boa ideia, hein? Talvez eu faça isso. Isso aqui pode virar uma linda pena, né? Você pode ir cortando aqui, usar os formões aqui que eu tenho, não sei o que, e fazer uma pena, né? Uma pena gigante assim para servir de decoração na casa de alguém. Um trabalho bem bacana de modelagem de madeira, que é uma das pegadas que eu gosto muito de fazer. Tá bom? Então, assim, o respeito que você tem que ter pela madeira tem que ser muito grande, tá? Então, assim, sempre olhe para aquele pedacinho que você está querendo jogar fora e vê se não tem nenhuma utilidade para ele. Vê se ele não pode servir alguém durante mais algum tempo, né? Antes de virar lixo ou antes de virar lenha por aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. E não se esqueça, se você quer realmente fazer as coisas usando poucas ferramentas, entra nos nossos cursos, acessa lá o canal, né? Eu tenho certeza que você vai ser convencido a começar usando poucas ferramentas, até porque lá dentro a gente ensina você a comprar as ferramentas. Então não faz sentido você fazer o nosso curso já tendo comprado uma oficina completa, né? Se você tiver uma oficina completa, ótimo, você vai aprender a usar as máquinas que você tem e a criar, né, bons projetos, mas você não precisa começar, tá bom? E eu vou te mostrar, e eu vou te falar agora rapidinho assim, eu lembrei do Cícero, esse nosso aluno, Cícero Haroldo, que ele começou fazendo as coisas só com uma tico-tico e começou a fazer projetos incríveis. Eu fiquei tão emocionado com o empenho dele, com o desempenho dele, com a determinação dele, que eu chamei ele para ele vir aqui, ele é de São Paulo também, eu chamei ele para vir na oficina, a gente tirou fotos juntos e eu dei a minha serra circular manual para ele, a minha, não da oficina de casa, eu dei a minha particular, eu dei para ele, falei, Tó, se você fazia tudo isso só com uma tico-tico, então pega essa serra e começa a fazer muito mais, né? Então assim, eu senti o chamado, né? Assim, Deus falou para mim assim, meu, ajuda, né? Pode dar para ele que ele vai muito longe, né? E isso é um orgulho para mim, tá bom? Então, se você também que é nosso aluno e eu sei que você tem muitas histórias, muitos já dividiram essa história com a gente, mas de repente se você quer dividir alguma história comigo, me chama no privado lá nos nossos grupos, mostra a história para mim e eu posso falar para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o site o Instagram do Cícero Haroldo, então vocês também podem entrar lá e ver alguns projetos que eu estou falando que ele está fazendo, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até amanhã às 9 horas.